Olá pessoal, meu nome é Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2026. São 20 horas e 18 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema o mapa natal da produtora de reportagem da TV Globo, Fernanda Santos, aspectos tensos desenhados no céu. Ela tinha uma verdadeira bomba astrológica para cima do mapa. Infelizmente, hoje a TV Globo está num luto, né, por conta dessa jornalista que acabou perdendo a vida muito cedo, né, 53 anos de idade. E ela não é tão conhecida, mas ela fez algumas apresentações, principalmente em questões de carnaval, né? Hoje foi contado sobre um pouco da vida dela na segunda edição do telejornal local aqui, o SPTV. Mas o dia inteiro foi marcado aí por esse luto, né? Infelizmente, as coisas acontecem de uma forma repentina na nossa vida, né? Então, quando a gente vem para esse mundo, a gente não vem à toa. Existe uma questão, né, que a gente vem para cá por alguma razão, né? E talvez a gente tenha que passar a mensagem para o outro indiretamente. E o que aconteceu com ela, né, assim como às vezes acontece com outras pessoas no trânsito, é sempre um recado para nós que a gente deve tomar cuidado nas regras de trânsito, né? Por conta de uma conversão proibida, ela acabou perdendo a vida dela. Ela pegou um carro por aplicativo, o carro dela lá, o motorista fez uma conversão proibida, acabou colidindo com outro carro, não sei se pegou num poste lá também, e no fim ela acabou perdendo a vida. Tentaram resgatar, né, tentaram salvar, mas já não havia mais o que fazer. Infelizmente, ela foi a óbito com tão pouca idade, 53 anos. E agora, né, obviamente faz falta, né, ali para os colegas, mas principalmente para a mãe dela e para os 3 irmãos, né, com quem ela vivia. E isso nos deixa muito claro de como que a gente tem que obedecer o Código de Trânsito Brasileiro, né? As regras elas não existem à toa, né? Se tem uma placa lá que é proibido para fazer uma conversão, é porque existe uma lógica. Aquilo ali não foi colocado de enfeite, né? O semáforo também não foi colocado de enfeite. Quantos carros, principalmente motos, né? Principalmente as motos, né? Passam no sinal amarelo, quando se muito não passam no vermelho também. E aí as tragédias acontecem, né? Nós transeuntes, muitas vezes, aquela pressinha, vamos atravessar, né? E não presta atenção no carro que está vindo, não olha para os dois lados, né? Por que tem que olhar para os dois lados? Sendo que o sentido da rua é para um só. Porque sempre tem um infeliz infrator que vem no sentido contrário, principalmente motoqueiros e ciclistas. Todos, claro que não, mas uma grande maioria, principalmente aqui em São Paulo. Eles vêm com tudo, quando você menos espera, eles te pegam. Isso quando as motos não sobem na calçada, como um dia desses mesmos eu peguei um motoqueiro subindo pela calçada. Tá certo que ele não foi com tanta velocidade, mas ele quis cortar caminho, né, para chegar lá na frente do semáforo, só porque não dava para passar entre os carros. Então, assim, tem coisas que dão para evitar, né? Era uma morte até que evitável, apesar de um céu completamente desenhado de forma perigosíssima para ela. E eu vou mostrar aqui. Vejam que aqui nós temos no mapa interno o mapa natal dela, né? Do dia lá de 1972 que ela nasceu. Então eu apaguei aqui por questões de proteção de dados e, né, por questões de segurança. O dia e o mês aqui eu apaguei e o horário também, né? E nem coloquei também o local de nascimento, tá?
somente os dados aqui de falecimento aproximado, né? O horário aqui eu também não fiquei sabendo, só falaram que foi à noite, então eu coloquei por volta das 9 da noite, tá? Mas o que vai nos interessar aqui não é nem a questão do ascendente, meio do céu, nada disso. São propriamente os trânsitos planetários. Havia muita configuração de morte. Muita configuração de morte. E é importante destacar que não é porque nós temos um ou dois aspectos de morte que vamos morrer, tá? Só que fique claro, os planetas eles não têm culpa de nada. Eles passam por onde tem que passar e dependendo da energia que pega sobre o nosso mapa natal, nos indica, né, perigos e nos indica um pedido de tomada de consciência para aqueles determinados assuntos. E o que acontecia? No caso dela, foram vários aspectos, não eram um ou dois. Tinha uns 3, 4, 5 aspectos perigosíssimos. E aí você vê aqui, né? Aqui por fora o trânsito planetário, né? Dos acidentes. Olha só como que estava acontecendo. Marte, Mercúrio. Isso aqui geralmente dá muito acidente, principalmente acidentes terrestres, rodoviários e ferroviários. E ainda com o nó do norte aqui, o ponto de destino aqui, ó. E o nó do norte, por onde ele passa, é como se ele ampliasse, é como se ele colocasse uma lupa sobre aquelas energias daquele planeta que está próximo. Então as energias de acidente estavam muito altas, até porque em quadratura justamente com o regente moderno, o Netuno. Esse aqui é o regente de peixes. E esses aqui estavam em quadratura com Netuno. Quer dizer, um risco para cirurgia. Também poderia ser uma doença? Também poderia ser uma doença inflamatória, né? Principalmente nas questões respiratórias ou, né, alguma coisa do tipo. Mas foi um acidente, tá? Outro aspecto aqui, bem complicado, é o Saturno-Netuno oposto a Plutão. Tá? Então ela tem o Plutão aqui no início de Libra, Saturno e Netuno no início de Áries. Isso aqui já dá problema também. Isso aqui também representa a morte. Tá? Isso aí, principalmente quando está envolvendo Marte, Saturno, os transaturninos, que são Urano, Netuno e Plutão, quando eles estão envolvidos em mau aspecto, é muito provável que tenha morte. Tá? Não que necessariamente aconteça, mas se está em grande quantidade, pode acontecer. Tá? Então, aqui mais um significador da morte. Tá? Mais uma tensão complicada aqui. E vamos mais longe ainda. Tá? O Sol e a Lua, bem no final de Peixes, ontem fez a Lua Nova, né? A Lua Nova em Peixes, bem no grau 28, já conjunto com a estrela Chet que fica no grau 29. E a estrela Chet é a segunda pior estrela do zodíaco. Depois da Kaput-Algol, a Chet é a segunda pior. E ela está envolvida com acidentes de tudo quanto é tipo, principalmente acidentes por água. Tá? Mas eu vim falando dessa estrela Chet nos vídeos anteriores. Muitos dos astrólogos comentaram nesses dias sobre a estrela Chet. E a gente sabe que vai dar encrenca. A gente sabe que quando, principalmente luminares, nossa, o Sol e a Lua ainda, foi para piorar ainda de vez, né? E oposto a Plutão. Não bastasse isso, né? Complicou a situação. Aí você tem Urano, aqui no final de Touro, oposto à Lua. Isso aqui é um evento súbito, é um evento disruptivo, um evento do qual você não está esperando, e é uma Lua no signo de Escorpião, que fala também, né, que está envolvido com coisas ocultas ou coisas da finalização, as questões da morte. Plutão conjunto ao nó do norte. Acabou, né? Aqui é destino trágico.
Isso aqui significa destino trágico. Poderia ser até, inclusive, uma tragédia coletiva. Isso aqui, inclusive, tem até uma parente minha que também está com esse mesmo aspecto. Tá com esse Plutão também na frente do nó do norte. Isso é complicado. Isso é tenso. Tá? Isso aqui, inclusive, é até uma questão kármica também. Tá? Geralmente isso aqui está associado com questões kármicas. E o Urano aqui também fazendo conjunção com Saturno, também significador da morte. Tá? E ainda conjunto com o Marte aqui, também em Gêmeos. Poderia ser que de repente ela tivesse uma morte por conta de acidente aéreo, por conta de uma queda, por conta de choque elétrico, por conta de uma tempestade atmosférica, por conta de incêndio. Tá? Urano e Marte estão muito envolvidos com esses tipos de ocorrência. Tá? No caso, foi um acidente de trânsito, né, de veículo. Mas poderia também ter sido por essas outras causas. E isso também estava muito forte no mapa dela. Urano sobre Vênus, ao mesmo tempo que Vênus aqui por Áries, oposto a Urano. Isso aqui é indicador de perdas. Perdas no sentido geral. Perdas no sentido geral da palavra. Tá? Júpiter, aqui exaltado em Câncer, quadraturando Urano. Isso aqui, ele está muito envolvido com questões de reconhecimento súbito, só que não por motivos auspiciosos, e sim por motivos de infortúnio, por motivos desagradáveis, tá? Porque nós estamos falando de um mau aspecto. E aí, isso aí também traz uma questão de tensão. Podia ser que ela estivesse estressada ou passando por algum estresse na vida dela, a gente não sabe, tá? E isso aqui pode ser um indicativo, muitas vezes, de que ela talvez estava pressentindo, talvez ela estava tendo alguma percepção de que fosse acontecer alguma coisa com ela. Mas talvez ela não tenha dito para ninguém, ou se comentou, a gente nunca vai saber. Claro, a gente não vai adentrar na vida da pessoa, né? Mas isso aqui é um indicativo que muitas vezes ela podia ter alguma sensibilidade. Ela já talvez estivesse percebendo que, né, iria acontecer alguma coisa com ela. Tá? Isso é o que está indicando muito provavelmente no mapa. Tá? Então são vários indicativos aqui muito tensos, extremamente tensos. Tá? Passando aqui para a Revolução Solar 2025, que foi o último ano que ela fez aniversário, né, no ano passado, vejam que aqui estão os trânsitos, né, do momento da Revolução Solar sobre o mapa dela. E não bastasse esse Plutão sobre o nó do norte, olha quem estava aqui. Ó. O nó do norte aqui em Peixes, o nó do sul, por consequência, aqui em Virgem, porque esse programa ele não mostra o nó do sul, em conjunção com Plutão. Certo? Então, assim, 2 vezes mostrando o destino trágico. 2 vezes. Tá? Então, assim, a tensão estava muito grande. Olha o Urano aqui, estava muito mais ainda oposto à Lua. A Lua aqui, ó, conjunto com Marte, que significa que ela poderia sofrer algum tipo de violência ou acidente. De 2 a 1. E no fim aconteceu o acidente. Né? E ó, em Gêmeos ainda, né? Gêmeos cujo regente é Mercúrio, que está associado com questões de veículos, né? Questões de veículos, questões de transeunte, de locomoção. Bem complicado, né? Bem complicado. Infelizmente, foi uma coisa assim assustadora, né? O fato aconteceu lá entre as ruas
deputado Emílio Carlos com a General Penha Brasil, na zona norte aqui da capital. Né? Tudo por conta de conversão proibida. Certo? Podia ser que ela não viesse a falecer disso, mas viesse a falecer de outra ocorrência. Né? Mas dava para ter sido evitado, né? Se não fosse essa conversão. Bem, e vamos ficando por aqui, né? Infelizmente só temos a lamentar, né? É um momento muito complicado para a família, principalmente para a mãe dela, para os irmãos, os colegas que vão ver ali a mesa dela vazia, né? Mostraram até a mesa dela lá. Geralmente elas deixavam as bolachinhas preferidas dela ali. Quer dizer, é realmente muito triste, né? Realmente muito triste. Dava para ter evitado, né? Mas fazer o quê? Inscreva-se, ative o sininho de notificações e comente também sobre esse vídeo. E tomem cuidado no trânsito. Um grande abraço.